Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Antes de entrar no assunto, tá, que nós vamos falar da diminuição de prazos aí com relação a cumprimento de exigência, que isso é um absurdo, porque é muito importante você ter um prazo e você não sabe o que é cumprimento de exigência. Nós vamos explicar tudo direitinho, mas antes eu quero fazer uma denúncia aqui para vocês. Tem muita gente, como eu já falei em vídeos anteriores, que depois que delataram, né, que estavam tendo seus descontos indevidos, sem autorização, por aquele bando de pilantras, né, de sindicatos, de associações, o que aconteceu? Bloquearam o empréstimo consignado para muita gente. Aí falaram que para as pessoas que tinham que ir no TRE, atualizar a biometria, aí você entra no portal Meu INSS, você vai fazer o desbloqueio, você tira selfie, você coloca lá que é titular, não resolve nada, você liga no 135, é uma resposta vazia. Só que tem o seguinte, eles bloquearam, por exemplo, o empréstimo consignado para você, por exemplo, num juros mais baixo, né, que diz que é mais baixo, em média de 1,80, 1,80 e pouco, mas estão liberando para bancos. Tem alguns bancos, essas Agibank, Crefisa, que estão conseguindo fazer, mesmo se você não tiver margem. Eles ligam para você, fazem uma oferta de um valor, e olha só como é, né? A pessoa está impedido de fazer o empréstimo ou até de refinanciar o empréstimo consignado, porque o INSS bloqueou. Aí vem essas financeiras e oferecem um valor para quem muitas vezes está com a conta atrasada, para quem está passando necessidade. E o que a pessoa faz na hora do desespero? Ela pega, só que os juros não é o mesmo, tá? E agora, pasmem, é para ser descontado junto com os consignados do INSS. Quer dizer, você não consegue refinanciar o seu consignado do INSS, mas esses bancos e financeiras conseguem emprestar para você com juros mais altos, diretamente descontando na folha. E não é lá no banco, é diretamente dentro do INSS. Se você consultar e você fez, por exemplo, esse Agibank, você vai olhar lá no empréstimo consignado, você não tinha margem, mas aparece. Aparece para você, isso foi denúncia que eu recebi. Olha aí, como é bacana. Quer dizer, os caras, eles não estão conformados, por exemplo, que agora acabou o desconto, que sustentava um bando de políticos, de empresários, de pessoas que vão aparecer nessa CPMI do INSS, sabe? Eles não estão satisfeitos. Então eles arrumaram outro jeito de continuar roubando os segurados, através do empréstimo consignado. Eles bloqueiam o crédito consignado, que é com juros baixos, e liberam para que os bancos e financeiras façam com juros maiores. Entendeu como é que é a coisa? É assim que funciona. Entendeu? O INSS, agora vamos entrar no assunto aqui. O INSS está estudando mudanças importantes que podem impactar diretamente a vida de quem depende de benefício previdenciário, principalmente de incapacidade. A ideia de reduzir prazos para que os segurados cumpram as chamadas exigências, aquelas solicitações de documentos, informações adicionais que pede durante uma análise, tá? Isso pode ser pedido na perícia, pode ser pedido a qualquer tempo. Alguém solicita, por exemplo, uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio, qualquer benefício, e muitas vezes encontra um monte de pendências, de processo, de burocracia, e nesse processo recebe uma exigência. E o que acontece? Muitas vezes essa exigência, ela trava você ter a liberação do benefício ou mesmo o pagamento, tá? Que é basicamente um monte de papel que muitas vezes não tem necessidade para nada, tanto é que muitas vezes nem olham, mas fazem com que você vá atrás. É uma maneira de infernizar a vida do segurado. Atualmente o prazo para cumprir essas exigências, ele é relativamente entre 30 dias, no máximo até 45 dias. Mas agora com essa proposta vai obrigar os segurados a agir muito mais rápido. Só que tem um grande problema. Muitas vezes documentos, exames, laudos que eles pedem, não se consegue tão rápido assim. E aí, como é que fica? Aí o INSS está justificando isso, que com esses prazos menores, o processo ele pode ser agilizado. E eles precisam de demanda. Mas eles mesmos não falam que não tem funcionário, que não tem um pessoal. Quer dizer, eles mesmos se contradizem, tá? Quer dizer, é para dificultar mesmo a vida do segurado.
Essa mudança vai gerar preocupação, principalmente para aqueles que têm dificuldade de reunir documentação rapidamente, muitas vezes para conseguir uma certidão, uma declaração de tempo de serviço, ou até um laudo médico, como eu falei, pode demorar, passar do prazo. E aí? Quem mora em cidades pequenas, por exemplo, pode enfrentar burocracia para conseguir papéis em órgãos públicos. Além disso, segurados que já são idosos, pessoas com pouca familiaridade digital, com dificuldade de locomoção, que já sofrem para cumprir exigências com esse prazo atual, imagina se diminuir o prazo. Outro ponto levantado é reduzir esse tempo. Pode aumentar o número também de indeferimentos, olha aí. Ou seja, negativa por falta de documentação. Porque não dá tempo de você conseguir a documentação, já é um motivo para falar que você não está apto. Tá? E quando pedir delegado, o segurado muitas vezes vai se deparar com outros problemas, que é o recurso lá, dentro do INSS, que é piada pronta, vai ter que ir para a justiça. Na justiça é demorado, tá? Você pode conseguir uma liminar sim, mas só num caso de vulnerabilidade extrema. O juiz não sai dando tutela antecipada para todo mundo, não é assim, pessoal. E essas exigências no INSS, vale lembrar, quando a gente fala que você, antes de entrar com pedido de benefício, qualquer outra coisa, para você ter tudo na mão, toda a documentação, por isso que a gente fala, um advogado, né? Para analisar, para montar todo o processo, toda a estratégia, é super importante. Porque qualquer coisinha de errado, qualquer coisa, o INSS vai dar problema. Essa redução, caso seja aprovada, os segurados vão ter que ficar muito mais atentos com as suas consultas de pedido, com a frequência, com a movimentação, com processos. Tá? É possível que haja aí, sei lá, uma situação para criar prazos diferentes de acordo com o tipo de documentação solicitada. Porque, como eu falei, não é todo documento que é rápido. Uma simples cópia de identidade poderia ter um prazo curto. Mas existem documentos, por exemplo, de cartórios, de órgão público e hospitais que demoram, que não é assim. Essas alternativas estão sendo discutidas, a possibilidade do segurado pedir prorrogação do prazo, olha aí, ó. Quer dizer, é tudo para atrapalhar a vida do segurado. Quando eu falo, né? Que eles veem que estão perdendo de um lado, eles já entram, já modifica tudo, que é para arrebentar com o segurado mesmo, tá? Esse é um assunto que está em estudo, mas só de estar em estudo, pessoal, já mostra que vai ser implantado. Se fosse alguma coisa boa para segurados, para beneficiários do INSS, eu ainda falaria, ó, não contem com isso. Mas quando eles falam que está em estudo, que é algo que é para tornar mais rígido, atrapalhar mais a vida do segurado, pode ter certeza que vai ser implantado. Enquanto essa decisão ainda não está oficialmente implantada, mantenha toda a sua documentação, pessoal, atualizada. Isso é o arroz com feijão. O INSS sempre vai para cima, sempre vai pedir. E não tem essa, viu? Ah, eu estou seguro porque eu não posso ser convocado. Não se esqueça que quem está fazendo avaliações hoje, em perícia documental, é uma inteligência artificial. Se achar qualquer coisinha lá, que suspeita de fraude, uma denúncia, qualquer coisa, você vai ser convocado. E aí, mas eu tenho a lei, eu tenho a derrubada do veto. Não interessa, você tem que entrar em contato, agendar, comparecer e explicar lá o que está acontecendo. É o que eu falo, e INSS para muita gente, para a maioria das pessoas, é a porta do inferno. Porque o que deveria te trazer tranquilidade, paz, suporte, faz com que você aumente os seus problemas. Se você tem um problema físico, você passa a ter um problema emocional. Você não consegue mais dormir, você não sente segurança, você não sabe o seu amanhã, sabe? E você paga para isso, não é de graça. Né? É o estado que está o nosso país, né? Hoje em dia, né, pessoal? Infelizmente, né? Eu não quero entrar no assunto, mas é a realidade. Bom, para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação, que assim você não perde nenhum conteúdo, está sempre atualizado. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando aqui, interagindo com o canal, com os vídeos, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre com muita paz, saúde, prosperidade, com alegria, com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.